Glória a Deus. O tema dessa palavra é conexões. Para você que costuma tomar nota, anote aí, o tema é conexões. E eu creio que cada estação da nossa história, até daquelas que nós podemos vivenciar maiores dores, desconstrução e sofrimento, eu entendo que mesmo nesse período turbulento que nós possamos experimentar, eu e você entendemos que precisamos entender que Deus usa esses momentos para trabalhar na nossa história com Ele, para construir. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ler esse livro e nós vamos ver uma história que teve sofrimento, mas também teve coisas maravilhosas que aconteceram. Eu creio também que o Senhor, Ele nos conecta com pessoas que são potencializadoras, pessoas de destinos, pessoas que irão ser chaves para girar uma nova estação na nossa história. Também nós vamos aprender sobre a importância de nós estarmos conectadas com pessoas que vão nos fazer avançar, subir de nível e chegar no propósito de Deus para nós. Deus, Ele nos chamou para estarmos conectados com os céus e também com pessoas. Essa conexão com os céus, ela precisa ser sempre. Mas também na caminhada, Ele vai estabelecer essa conexão com pessoas. Nós precisamos também compreender que tem pessoas que o Senhor não quer que nós estejamos conectados. Mas tem pessoas que nós precisamos estar conectados. E hoje, nessa tarde, início de noite, nós iremos falar de conexões que têm o poder de mudar um destino. Tem o poder de mudar o meu e o seu destino. Eu vou falar aqui sobre conexões que podem nos levar a viver o propósito de Deus. E pode também nos afastar da centralidade daquilo que Ele tem para nós. Então, é muito poderoso esse poder das conexões que são geradas em nossas vidas. Por isso, eu queria que você estivesse atento e não se distraísse. Porque as distrações nesse tempo têm nos tirado desse lugar de entender que conexões nós precisamos ter. Tem pessoas se distraindo, se conectando com pessoas que não é para se conectar e perdendo o propósito de Deus para a sua vida. Você pode dizer misericórdia por isso? Nós precisamos ter muito cuidado com os networks que são gerados hoje. E a maioria desses networks no mundo afora são gerados para gerar promoção. E nós precisamos compreender que quando há network, não é errado, principalmente usado aí no meio dos negócios, não é errado nós fazermos parcerias, nos conectarmos com pessoas, mas isso tem entrado dentro das igrejas. As conexões que muitas vezes fazem no mundo afora, por promoção, por interesse, têm estado dentro das igrejas, produzindo relacionamentos superficiais. Relacionamentos esses rasos, que as pessoas só estão próximo por interesse. Você pode também dizer misericórdia por isso? Eu estou dando uma breve introdução antes de nós entrarmos na leitura bíblica. Então, as conexões do reino precisam gerar em nós um aprofundamento e alianças eternas. E você precisa já ir pensando aí, que alianças, que conexões que tem gerado na sua vida propósito. Quais são as conexões que você tem que tirar da sua vida, porque está te tirando da centralidade daquilo que o Senhor tem para você. Então, existe um poder nas conexões, e as conexões, elas têm o poder de mudar. Tem o poder de gerar um destino em mim e em você. Eu, Fernanda, por exemplo, já transicionei de cidade. Eu já transicionei de endereço. Já umas 3 vezes depois que eu cheguei aqui em Marabá. Por uma necessidade específica. Já transicionei de cidade, saí da minha cidade conterrânea, de onde passei muito tempo da minha vida. Vim para Imperatriz, de Imperatriz vim para Marabá.
E todo o processo de transição que nós passamos, pelo menos quando eu passei, eu entendi que algumas coisas de Imperatriz não poderiam vir para Marabá. Por exemplo, coisas que estavam dentro da casa que eu morava. Algumas coisas não vieram para a cidade de Marabá. Pessoas, amizades, vínculos. Eu entendi que algumas pessoas não iriam mais fazer parte da nova estação que eu iria viver nesse novo tempo. E não é que essas pessoas, elas foram ruins, ou porque nós brigamos, não. É porque tem certas estações das nossas vidas que a gente precisa entender que diante das transições não cabem mais. Continuamos nos falando, continuamos até mesmo algumas pessoas conversando, mas não é a mesma coisa. Então, diante de transições, tem coisas que não cabem mais. Quando mudamos de endereço, teve coisas que não coube mais na nova casa para onde nós decidimos mudar. E é o período que a gente mais vê que a gente tem coisa que a gente precisa jogar umas coisas fora. Porque no novo, o velho não cabe mais. Então, diante das transições que nós passamos, nós precisamos compreender que tem conexões e relacionamentos que não irão mais caber na nova estação que eu e você vamos viver. Talvez você já transicionou de cidade, talvez você já transicionou de casa, e tem coisas que o Senhor já disse: abre mão. Tira essa coisa velha que está aí, que você ainda está guardando, porque Ele tem pedido para você eliminar do seu ciclo de convivência. E como eu já falei, não porque foi ruim, mas porque já cumpriram o propósito até aqui. Tem pessoas nas nossas vidas que elas vão passar por um certo tempo e elas não vão mais dar continuidade. Tem coisas que nós vamos ter que elas vão permanecer por um certo tempo, mas depois elas não vão mais caber aonde nós vamos estar. Mas de uma coisa eu e você precisamos entender e sair daqui com esse entendimento. Que eu e você, nós não podemos abrir mão das alianças eternas. Tem pessoas que não vão mais caber mais. Tem objetos de dentro de uma casa que não vai mais caber na nova casa. Mas tem alianças eternas que você nunca deverá abrir mão. Tem conexões de pessoas que elas vão ser para sempre na sua vida. E que elas vão ajudar você a chegar no seu destino e a viver o seu propósito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essas pessoas, elas serão voz de destino na sua vida, independente das estações que você vai viver. Elas serão âncoras e também confrontos quando for necessário. Porque uma conexão de Deus nas nossas vidas, elas não vão estar somente quando tudo vai bem. Mas elas também vão te ajudar quando as coisas estiverem ruins. E se preciso for, ela vai afiar você, como o ferro afia o outro. Então, amigos de verdade, conexões de verdade, no momento que precisar, ele vai chegar em você e vai dizer: você precisa mudar nisso. Você precisa se alinhar nisso. Você precisa mudar a sua postura nisso. Porque Deus quer levar você para níveis maiores. E eu quero falar de uma conexão de duas mulheres que nós vamos começar a ler aqui na Bíblia, Ruth e Noemi. Eu vou relacionar duas mulheres, mas eu quero que você entenda que essas duas mulheres, elas representam eu e você. Elas representam a igreja do Senhor nessa terra. Amém? Então, o livro de Ruth, ele vai contar essa história de uma família. E nós vamos ler aqui, para iniciarmos, o versículo 1, do 1 ao 6, ao 5. Que diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá
foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Queria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer nesse livro de Ruth. E no início daquilo que nós acabamos de ler, vai contar a história de uma família que estava vivendo na terra de Judá. Judá significa terra do louvor. Eles moravam na região de Efrata, que significa lugar de frutificação abundante. E estavam em Belém, que significa a casa do pão. Então a Bíblia faz questão de falar onde eles estavam, como esse lugar era um lugar abençoado, um lugar frutífero, uma terra de louvor, a casa do pão. Só que eles vivendo nessa terra que tem esse significado, a casa do pão, terra do louvor, região da frutificação, a Bíblia diz que chegou uma fome, chegou uma crise. Nesse lugar que é bênção, chegou um determinado tempo, uma crise. Mas eles mesmo, estando nesse lugar, o que é que eu e você precisamos aprender nesse primeiro ponto? É que eu e você, mesmo estando na casa de Deus, na casa do pão, porque Judá é a região de Efrata, e Belém é como significasse esse ambiente aqui que nós estamos, a igreja, o lugar da presença, o lugar da adoração, o lugar onde eu e você precisamos nos conectar com Ele na mesa. Eu quero dizer para você que mesmo eu e você estando nesse lugar, vivendo na região da frutificação, estando na casa de Deus, na casa do pão, nós tendo uma vida comprometida com o Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele, servindo na casa dEle, saindo de uma conferência de 3 dias, as mulheres aqui. Mesmo assim, nós não estamos isentos de viver crises. Mesmo estando nesse lugar, nós não estamos isentos de passar por dias difíceis. Porque muitas pessoas pensam assim: vou para a igreja, sirvo ao Senhor, estou num lugar de bênção, de frutificação, nada vai me acontecer. Eles estavam nesse lugar, mas um dia a crise chegou naquele lugar, que era uma bênção para eles. Então nós teremos dias desafiadores. E nós não sabemos que dia é esse, quando é que ele vai chegar. Mas um dia ele vai chegar. E o que é que nós também precisamos compreender? Que nós precisamos, mesmo assim, permanecer nesse lugar. No lugar da adoração, no lugar da presença, construindo uma história com Deus. Nesse lugar e nesse ambiente. Então essa família estava nesse lugar de bênção, conectada com o céu. Mas a Bíblia diz que Elimeleque, o esposo de Noemi, decide retirar toda a família e ir para um outro lugar chamado Moabe. Quando ele viu a crise chegando, ele disse: eu e a minha família vamos sair da terra do louvor, da terra da frutificação, da casa do pão, e vamos para a terra de Moabe. Quantas vezes nós não agimos assim? Nós estamos nesse lugar que é o lugar da promessa, na presença de Deus. No primeiro momento que a crise chega, a gente pega e sai para viver numa outra terra, num outro lugar. Moabe traz um significado de a terra dos desejos.
Se nós formos estudar a história, nós vamos ver que os moabitas vêm lá da descendência de Ló, onde as filhas se deitaram com o pai, e tiveram os moabitas, os amonitas. Então é a terra dos desejos. Então ele saiu desse lugar, foi para esse outro lugar, e eles ficaram ali na terra dos desejos, entendendo que os meus desejos vão ser maiores do que os desejos de Deus. Então misericórdia por isso, porque quando a crise chega, o dia mau chega, as pessoas saem desse lugar e decidem vir para esse outro lugar, e agora eu vou viver do meu jeito, porque eu não suporto esse lugar de crise. Eu não suporto esse lugar de dor. E ele pega essa família e diz, eu vou para Moabe. E eles ficaram em Moabe. E a Bíblia diz que foi por 10 anos. 10 anos vivendo fora do lugar da promessa. 10 anos vivendo fora do lugar da casa do pão. Do lugar da terra da frutificação. E fora do lugar da terra do louvor. Você pode dizer misericórdia por isso? 10 anos construindo uma história fora da presença de Deus e do propósito de Deus. Porque mesmo diante da crise, nós precisamos perguntar para Deus, é tempo de eu sair daqui? Essa crise, esse dia mau, quer me ensinar o quê? Porque quando a crise bate na porta, ela quer gerar em nós fundamentos eternos. Ela quer gerar em nós raízes profundas. Ela quer trazer um alinhamento de algo que muitas vezes está desalinhado. De uma coisa é certa, se nós permanecermos nesse lugar, adorando ao Senhor em obediência, e Ele não pediu para nós sairmos, nós vamos sair desse lugar melhor do que nós estávamos antes. Então, 10 anos construindo uma história fora da presença de Deus, do propósito de Deus. 10 anos é uma década, é uma estação. 10 anos não foram 10 dias. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, nunca ande por esse caminho, que parece maravilhoso. Coloca aí para mim, por favor, Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Que o Senhor possa nos livrar desse caminho que aparentemente ele parece ser maravilhoso, mas lá no final o resultado vai ser morte. E nós vamos visualizar aqui, e nós lemos também, que eles permaneceram 10 anos nesse lugar, mas o esposo de Noemi veio a falecer. Os filhos, que a Bíblia fala que era Malom e Quilion, morreram. E essa mulher ficou viúva. Quando nós saímos desse lugar e vamos para um lugar que o Senhor não nos direciona, gera morte. Essa mulher ficou viúva porque ela caminhou debaixo da obediência desse sacerdote esse que não ouviu a voz de Deus. E nós precisamos estar conectados com a voz dele. Nós precisamos estar conectados com a presença dele. Transicionando de Imperatriz para Marabá, nós precisamos ouvir Deus. Senhor, é o tempo certo? É a hora certa, Senhor? É o lugar certo para nós estarmos? Porque se a gente chega em um lugar que o Senhor não nos direciona, não vai haver frutificação, não vai haver crescimento. Nós vamos andar em círculo, nós vamos estar ali andando e imaginando ali que parece que as coisas não estão rompendo, não estão saindo do lugar. E eu quero que você entenda, um dos primeiros pontos que eu quero trazer para você: muito cuidado com as conexões e com as decisões que você toma nos tempos de crise e nos tempos de transições. Porque muitas vezes, nesse tempo, você vai querer se aliançar, se conectar com quem não é para se conectar. Você vai querer estar num local onde você não é para estar. E nisso, alguns malefícios podem vir e surgir por conta dessas conexões e por conta dessas decisões tomadas.
As pressões, ou elas nos promovem, ou elas nos destroem. O que as pressões estão gerando na sua vida? Estão promovendo você para níveis maiores, ou está destruindo você para níveis piores? Eu e você podemos decidir sair mais profundos, mais bíblicos, mais convictos diante das pressões. Quem decide sou eu e quem decide é você. Como é que você vai sair diante dos dias maus? E nessa história, a decisão de Elimeleque gerou morte na própria vida dele e dos 2 filhos, Malom e Quilion. Então eu e você precisamos nos conectar com Deus para discernir os tempos e as estações. Quantas vezes insistimos em caminhos que não nos pertencem? Nós queremos estar em lugar que não é para nós estarmos. Nós queremos nos assentar nas mesas que não é mais para nós estarmos. E tem pessoas insistindo em estar nessas mesas. Tem pessoas que estão insistindo em estar em lugares que não pertencem mais a você. E isso vai gerar muitos danos. Em lugares onde a alma se encolhe, onde a fé se perde, o coração se cala. Misericórdia por isso. Porque durante todo esse processo da família de Noemi, foi assim que ela se sentiu. Sua alma encolhida, a fé se perdendo, o coração se calando. Então, muito cuidado. Deus, Ele tem um plano único para você e Ele não exige esforço para caber, apenas coragem para confiar. Então, eu e você, nós precisamos carregar esse entendimento, que Ele tem um plano único para mim e para você, que Ele não exige esforço para você caber, porque quando o plano dEle para você está debaixo do propósito, as coisas vão fluir. Você vai chegar naquele lugar e você vai fluir. Pode ter pressão, pode ter dias maus, mas você vai romper, você vai fluir, você vai viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Você pode dar glória a Deus por isso? O segundo ponto que eu quero trazer para você, diante dessa palavra, é que as nossas colheitas são fruto das nossas sementes. O que você tem plantado hoje. Muitas vezes nós não temos o controle da nossa colheita, mas nós temos o controle da nossa semente hoje. A semente que você planta hoje, você consegue determinar o que você vai plantar. E a colheita, diante do que você plantar, será extraordinária. Quer colheitas extraordinárias? Use o melhor das suas sementes hoje. Use o melhor das suas sementes hoje. Quer ter conexões que vai gerar destinos na sua vida? Pois se sente na mesa com pessoas que vão gerar destino na sua vida. Plante semente na vida de pessoas. Nós queremos colher o extraordinário de Deus e nós colhemos o pior das nossas sementes. E sementes pode ser de recursos, de trabalho, de dedicação, de esforço, de servir. E tantas outras sementes você pode estar plantando. Então, depois de 10 anos, a Bíblia vai falar que Noemi, ela soube que lá na terra de Judá, em Belém, havia uma estação nova chegando. Uma colheita extraordinária estava chegando naquele lugar. Só que aquela mulher já se encontrava viúva com 2 noras. Aquela mulher se encontrava viúva com 2 noras. E ela decide voltar para esse lugar. Quando ela soube que estava tendo uma colheita extraordinária do lugar de onde ela tinha saído. Ela pega as 2 noras e diz: eu vou voltar para a minha terra, juntamente com vocês. E nós vamos ler o versículo 6, onde diz assim: então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ela ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá,
Noemi disse às suas noras: vão agora e volte cada uma para a casa da sua mãe. E que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. Os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Então aqui nós vamos ver que Noemi, ela chega no fundo do poço. Ela se encontra uma mulher sozinha, com 2 noras. Ela decide voltar para a terra de onde ela saiu. Só que no percurso, ela olha e diz assim para elas duas: vocês, até aqui, ela faz o convite, mas no meio do caminho ela para e diz: até aqui, vocês foram bênção na minha vida, eu fui bênção na vida de vocês. Mas eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu sou uma viúva. Aí ela vai dar continuidade na história, que eu vou até resumir aqui para vocês. Nem se eu tivesse filhos hoje, me casasse, tivesse filhos hoje, não tinha como vocês esperar eles crescerem para serem marido de vocês. Então essa mulher, ela se viu ali no fundo do poço. Ela se viu ali uma mulher amargurada, que perdeu o esposo, perdeu 2 filhos e ainda tinha 2 noras. E aí ela se levanta, volta para Belém, o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. No meio do caminho, Noemi decide falar a verdade para aquelas 2 noras. Orfa faz os cálculos e decide não caminhar com Noemi. Porque quando ela disse: eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não tenho nenhum marido para dar, eu não tenho um filho. Nem se eu tivesse esse filho, não tinha como vocês esperar eles crescerem para se casar. Então, daqui não sai mais nada. E aí o que acontece? Lá no versículo 14, então de novo choraram em alta voz. Orfa deu um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Orfa é uma mulher que representa pessoas que ficam comigo e com você até quando tudo está bem. Eu não estou aqui discriminando Orfa. Orfa, ela usou a razão. Ela olhou para Noemi e disse assim: realmente não tem mais nada para me oferecer. Então eu vou voltar para a minha terra. Só que Ruth olha para ela e diz assim: eu vou contigo. E ela insiste em dizer para Ruth: fica e volta lá de onde tu saiu. E ela disse o quê? Olha essa revelação que essa mulher fez com a sua sogra. Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Ruth respondeu: não insista para que eu deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque onde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei. E aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Olha essa conexão de Olha essa conexão de aliança que essa mulher de Deus fez com a sua sogra. Então, Orfa, ela é uma representatividade de alguém que muitas vezes está conosco pelo fruto que nós podemos oferecer. Que participa da nossa trajetória e da nossa história até um certo ponto. Mas depois ela decide trilhar o caminho dela. Então, existem pessoas que só caminham conosco por aquilo que nós podemos oferecer. E é nos momentos de transição, crise, que filtramos os nossos relacionamentos. É nesses momentos difíceis que nós sabemos quem de fato é quem.
É quando nós passamos pelas lutas e pelas dificuldades, é que nós sabemos quem de fato vai pegar na nossa mão e ser aquele que é uma conexão bendita nas nossas vidas. Nós vamos continuar aqui nessa ministração e você vai entender ainda mais algumas coisas. Orfa representa pessoas que até ficam com você nos dias de lutas, mas não conseguem permanecer quando a caminhada aponta para o recomeço. Ela permaneceu no momento de luta, no momento maravilhoso, mas chegou um momento que Noemi disse: eu vou voltar para a minha terra e eu vou recomeçar lá. Tem pessoas que elas não caminham com você para o recomeço de Deus, para o novo de Deus que o Senhor tem para derramar, para o recomeço de Deus. Tem pessoas que elas não conseguem suportar o recomeço de Deus na sua vida. Quando o Senhor está trabalhando na sua vida, trabalhando para um recomeço, tem pessoas que vão olhar e vai dizer: não dá para mim. Eu não consigo visualizar o recomeço na história dessa pessoa. Então eu vou sair desse lugar. Terceiro ponto, algumas conexões travam aquilo que o Senhor tem para derramar sobre você. Tem órfão nas nossas vidas que ela pode travar aquilo que o Senhor tem para derramar. Tem pessoas nas nossas vidas que ela vai travar aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Talvez se Orfa tivesse vindo, Ruth não teria sido tão abençoada como ela foi. Então tem pessoas que o próprio Deus vai dizer: encerrou o ciclo, encerrou a conexão, não é mais para ter conexão nenhuma. E eu quero dizer para você que talvez hoje é um dia para você se despedir de pessoas que não vai mais caber na nova estação da sua vida que o Senhor está gerando. Por isso, deixa Orfa ir. Quem é Orfa hoje na sua vida? Que conexão você tem tido hoje que possa ir ou estar atrapalhando a sua caminhada? Deixa Orfa ir. Seja grata pelo tempo que passou com você, mas deixa ela ir. Encerra o ciclo com honra, com gratidão, mas deixa ela ir. Porque para eu e você vivermos o recomeço que nós precisamos, abrir mão de algumas coisas vão ser necessárias. Que coisas são essas que você precisa abrir mão para viver o recomeço de Deus, para viver o novo de Deus? Orfa ficou até ela achar que dava, olhou para Noemi e viu que não tinha mais frutos. Olhou para aquela mulher que estava realmente sem fruto nenhum. Estava vivendo uma estação de crise. E ela disse: eu vou voltar para o lugar de onde eu estava. Tem pessoas que caminham conosco só enquanto nós temos frutos. Só enquanto nós temos algo para dar. Só enquanto nós temos algo para oferecer. Mas quando talvez nós estamos na nossa pior estação, no nosso momento de mais vulnerabilidade, tem pessoas que não vão estar lá. E às vezes eram os best friends forever. E nós precisamos discernir as conexões. Nós precisamos discernir a estação que nós estamos vivendo, o novo tempo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu quero falar para vocês sobre 3 conexões ou redes de amigos que nós construímos na nossa caminhada. A primeira é a conexões de uma estação, amigos de uma estação. Tem amigos próximos naquele período que também é só para aquele período. Depois que passar aquele período, eles não vão mais fazer parte da nossa rede de amigos. Mas tem pessoas que elas vivem esse momento, já é o momento de se desconectar e a pessoa está lá, tentando pegar na mão, tentando trazer para perto, tentando estar junto. E o Senhor já disse, é uma conexão de uma estação.
Tem pessoas que já passaram pela minha vida que foram conexões de uma estação. E hoje já não estão mais. Segundo, desconexões, amigos que não são mais amigos. Um dia foram, hoje não é mais. Porque o Senhor mesmo desconectou. Pessoas que até foram importantes, mas nessa estação não cabe mais. É por isso que eu e você precisamos orar por discernimento. Senhor, qual é a estação que eu estou vivendo hoje? Qual é a rede de pessoas que eu preciso ter próximo de mim? Quais as conexões benditas que eu preciso ter próximo? É por isso que nós entendemos que tem pessoas que elas vão sentar na nossa mesa, mas tem pessoas que elas nunca vão sentar. E está tudo bem. Seguir a paz com todos. A Bíblia nos fala sobre isso. Não quer dizer que eu não possa ser educado para cumprimentar essa pessoa, para tratar bem essa pessoa, porque educação, ela precisa vir independente se eu for ou não cristão. Eu preciso ser educado. Tratar bem as pessoas, saber entrar, saber sair. E o terceiro é conexões das alianças eternas. O tempo vai revelar quem são elas. Porque nós não temos como saber de fato quem é quem na caminhada. Tem pessoas que elas dizem para você que é a sua conexão bendita, que está com você para tudo. Mas só o tempo e as atitudes vão dizer quem é quem na caminhada. Só os frutos, o fruto vai revelar quem é quem na caminhada. Às vezes a pessoa até bate no ombro, diz eu estou contigo, estamos juntos. Mas diante de certas situações nas nossas vidas, é que nós vamos entender quem é quem na jornada. Então só o tempo vai revelar quem de fato são essas conexões. Só que no meio do percurso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Nessa transição da família de Noemi, indo para Moabe, de Moabe voltando para a terra do louvor, para a terra da frutificação, para a casa do pão, ela passou por os processos de amargura. A Bíblia diz que ela mesma disse, eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque hoje eu sou uma mulher amarga. O Senhor tirou tudo de mim. Então nós precisamos ter cuidado, porque nesse processo pelo qual nós passamos, por conexões que entram, por conexões que saem, por não entendermos a estação que nós estamos vivendo, a amargura pode entrar dentro do nosso coração. E eu quero dizer para você que na estação que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, tem pessoas que querem levar uma mala cheia de coisa. E às vezes o Senhor pede para levar uma malinha pequena. Nós mulheres que lute. Porque quando a gente faz viagem, meu Deus, lá em casa, o Carlos monta um ladinho dele com as peças tudo contadas. E eu fico enchendo de mala. E agora ainda tem a radaça. Quer roupa. Um dia desse eu disse assim, nós vamos viajar, amor. Eu vou levar a malinha pequena. Ele disse, tu tem certeza? Para caber a tua roupa, a roupa da radaça e a minha. Lá vai eu pegar a malona grande. Mas aí nós precisamos compreender que nesses processos de transições, muitas vezes nós estamos ainda voltando ou indo para Belém com a mala da amargura, com a mala da falta de perdão, com a mala do ódio, com a mala do rancor. Com tantas coisas ainda dentro dessa mala mal resolvidas. Essa mulher, Noemi, ela viveu essa estação de amargura. Essa estação de dor. Mas quando Ruth olhou para ela, Ruth não olhou para ela, para a situação que ela estava vivendo naquele momento. Ruth olhou para ela, olhando para a essência daquela mulher. Você está vivendo essa estação. Mas mesmo assim, eu vou te seguir. Porque eu sei que o teu Deus será o meu Deus.
Aonde tu fores, eu irei. Então, essa mulher, naquele momento, ela estava fazendo uma aliança, uma conexão de uma aliança eterna com aquela sogra dela. É forte, minha sogra. Aliança eterna, né? Eita glória. Minha sogra roda na casa dos filhos. E vem parar aqui, passa de 6 meses. Glória a Deus. Mas é bênção na minha vida, minha sogra. Amém? Ruth, ela foi essa conexão de aliança com Noemi. Ruth foi essa mulher que ficou com Noemi em todo o tempo. Ela olhou para a essência daquela mulher. Eu quero dizer para você que amigos de propósito, eu e você precisamos gerar. Conexões divinas, eu e você precisamos gerar. Conexões que vão nos ajudar a carregar a mala pesada por alguns momentos. Porque por mais que em alguns momentos a gente possa viver um momento de luto, de dor, de tristeza, o próprio Deus vai colocar pessoas nas nossas vidas que vai nos ajudar. Que vai orar por nós, porque entende que é um tempo. Não é uma estação que vai viver para todo o tempo de amargura ou de um processo doloroso. Ela olhou para aquela mulher e ela olhou para a essência dela. E ela disse, eu vou contigo, porque tu não é essa mulher, Noemi. Tu está passando por esse processo que você viveu dias difíceis, perdeu 2 filhos e um marido, mas você não é essa mulher. E eu vou caminhar contigo, porque eu estou olhando para você e eu estou olhando para a tua essência. Nós precisamos de pessoas assim, que vai caminhar do nosso lado, olhando para a nossa essência, olhando para quem de fato nós somos, olhando para aquilo que o Senhor tem para derramar em nós, através da vida dessa pessoa. A jornada já é árdua e longa, então não precisa levar pesos desnecessários. Na caminhada da vida, a jornada já é árdua, já é longa. Mas tem pessoas insistindo em levar pesos desnecessários. Está insistindo em não perdoar. Está insistindo em ficar com a alma ferida. Está insistindo em ficar rodeado de coisas que não vai colaborar nesse novo tempo, nessa nova estação. O Senhor diz, abandone. Deixa os pesos desnecessários lá. Venha para esse novo tempo, viver tudo aquilo que eu reservei para você, de forma leve. Não insista em levar uma bagagem pesada, porque Deus ele tem algo novo para mim e para você. Mas eu e você não podemos recomeçar com essa bagagem pesada. Isaías 43, versículo 18, 19, vai falar sobre, eis que eu estou fazendo uma estação nova. Não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não o sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa estação nova está disponível para cada um de nós. Mas nessa estação nova não cabe órfão, não cabe amargura, não cabe ressentimento, não cabe conexões que não é para nós levarmos, amizades que muitas vezes estão conosco só por interesse, mesas de conversas que muitas vezes possa estar se assentando com conversas de maledicência. Já falei aqui um pouco sobre Salmos capítulo 1, quando a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós não podemos estar nesses ambientes de contaminação. E sentar nessa mesa não quer dizer que eu nunca posso sentar na mesa de um ímpio. Não é isso. Mas é entender que eu posso sentar na mesa de pessoas só da igreja e a conversa ser maledicente. E eu posso sentar numa mesa só de ímpios e a conversa ser uma conversa saudável. Então não é sobre o tipo de pessoa que está sentado na mesa, é sobre o tipo de conversa que tem nessa mesa. E o Senhor
nos diz: sai dessa mesa de conversas maledicentes, da roda dos escarnecedores. Sai dessa mesa que não vai agregar nada para você, não vai gerar crescimento, não vai gerar um destino promissor na sua vida. Sai. Porque eu quero dizer para você que é bom, alimenta a nossa alma ficar em mesas assim. Se nós não estivermos conectados com os céus, nós vamos atrasar o propósito de Deus para as nossas vidas. Se nós não ouvirmos o direcionamento do Senhor, nós vamos atrapalhar aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. E Ruth, ela fez essa aliança com Noemi. E quando ela fez essa aliança com essa mulher de Deus, a Bíblia diz que quando ela chega em quando ela chega em Belém, na casa do pão, está tendo uma colheita extraordinária. Ruth era moabita. Noemi era essa mulher que tinha o direito, que tinha a lei do levirato, que para o povo judeu, uma mulher que que tinha perdido o marido, ela poderia ser sustentada naquele ambiente. Então essa mulher, ela entendeu que em Moabe ela não poderia ser resguardada por essa lei. Deixa eu pelo menos voltar para a minha terra, porque nem que seja o pouquinho que sobrar ali, vai me ajudar de alguma forma. Ela não foi com muitas esperanças, mas ela entendeu que o lugar da casa do pão, mesmo em crise, teria sido melhor do que a terra de Moabe. E essa mulher, ela chegou lá, Ruth moabita, ela foi para a colheita. Capítulo 2 vai nos falar assim: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ao campo para apanhar espigas, atrás daqueles que me permiti fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhavam espiga atrás dos cefeiros. Olha como Ruth, ela estava catando espigas de uma forma diligente. Ela chegou naquele ambiente e ela respeitou. Ela chegou e ela respeitou a lei daquele lugar. Ela chegou e ela diz: eu vou colher o que cair. E eu vou caminhar atrás daqueles que já estão pegando as espigas. Que mulher diligente. Que mulher prudente. E a Bíblia vai nos dizer que essa mulher chegou ali e um homem chamado Boaz visualizou aquela mulher. E quando olhou para ela, perguntou sobre ela, perguntou quem é aquela mulher. E Noemi, ao entender que era parente dela, ao entender que era parente do esposo dela, ela disse assim: eu vou passar a minha herança e o meu legado para essa minha nora, que fez uma aliança comigo, que esteve comigo nos dias ruins, e agora ela vai viver o bom, o novo de Deus, transbordante de forma extraordinária. Ela se casou com Boaz, de forma bem resumida, porque para você entender todo esse contexto da história, você precisa ler todo o livro. É curtinho, posso até deixar para você que não leu, se você quiser ler de novo. Aquela mulher, ela tinha um testemunho extraordinário. E o testemunho de Ruth chegou antes dela mesma chegar, porque aquela mulher, ela foi visualizada como uma mulher prudente. Uma mulher que estava caminhando aliançada com a sogra, que não abandonou a sogra no tempo ruim, no tempo mau, no tempo onde aquela mulher não tinha frutos para dar para a nora. Ela tinha a escolha de dizer: eu vou sair desse lugar, ou então eu vou caminhar juntamente com ela. Então a Ruth, pela lei
da terra de Judá, ela não tinha como ser resgatada, porque ela não era daquela terra. Ela era uma moabita, mas ela foi resgatada. Por quê? Porque Noemi passou para ela a herança e o legado. E Boaz significa aqui uma tipificação de Jesus. Porque Boaz, ele foi o resgatador de Ruth. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus é nas nossas vidas o nosso resgatador. Uma mulher que nem era do povo, da descendência. A Bíblia diz que ela está na genealogia de Jesus. Uma moabita está na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela se conectou com a sogra e ela fez uma conexão bendita. Boaz era filho da prostituta Raabe. Então, dois improváveis estavam ali na genealogia. Então, eu quero dizer para você que tanto a prostituta Raabe, a Bíblia chama ela dessa forma, como essa mulher de Deus, Ruth, estava ali para mostrar que Jesus é um resgatador, meu e seu, quando eu e você temos uma aliança com Ele. E quando nós decidimos ter uma aliança com as pessoas corretas, o nosso destino será um destino promissor. Então, que conexões você tem tido hoje? Que alianças você tem firmado hoje? Quais são as pessoas que de fato você tem escolhido para sentar na sua mesa? Porque as conexões, elas são poderosas nas nossas vidas. As conexões, elas são poderosas. Ela tem o poder de gerar destino. E talvez, através dessa palavra hoje, o Senhor está chamando para você firmar mais as suas alianças com as pessoas que de fato o Senhor está pedindo para você firmar. E através dessa palavra, o Senhor talvez também está dizendo para você: abra mão dessas alianças que tem feito você se perder no meio da caminhada. Abre mão dessas conexões que eu já tenho falado para você, que eu já tenho pedido para você. Ei, eu sou o teu resgatador. Eu tenho um recomeço para você. Eu tenho um novo de Deus para você. Mas para isso, escolha bem as suas alianças. Escolha bem as suas conexões. Então essa mulher, ela vem nos ensinar que há um poder nas conexões. Há um poder nas alianças. Alianças essas que geram destino. Alianças essas que fez com que essa mulher fosse restaurada, fosse casada. De repente, uma serva se torna a esposa do dono. Porque é assim que Deus faz. Quando nós temos uma aliança com Ele e quando nós temos a aliança com pessoas benditas nessa terra. E o Senhor, Ele vai nos apresentar essas alianças, essas conexões benditas na nossa caminhada. Mas também Ele vai nos dizer: abra mão das conexões que não são para você. Abra mão, porque senão você vai ver pessoas avançando e você ficando para trás. Você sendo um espectador, ao invés de viver aquilo que é a promessa de Deus para você. Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Nós podemos extrair muitas coisas dessa história de Ruth e Noemi. É uma história maravilhosa, é uma história muito linda de se ler, de se estudar. Porque nós vamos visualizar o quão é maravilhoso e prazeroso contemplar o poder de uma conexão bendita. Uma conexão de duas mulheres improváveis que fez a diferença na história. Então, que você vá atrás, vá colocando aí na sua mente, vai orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, coloca na minha caminhada, Senhor, as conexões benditas. Coloca na minha caminhada, Senhor, as alianças eternas. Coloca na minha caminhada aquelas pessoas que vão
de fato, Senhor, está comigo nos dias bons e nos dias maus. Coloca, Senhor, na minha caminhada as pessoas, meu Deus, que vão fazer parte da minha jornada, sendo Arão e U, Senhor, com orações e intercessões, não somente, Senhor, nos dias bons, mas também, Pai, nos dias maus. Pai, em nome de Jesus, eu oro também para que o teu povo, Senhor, se desperte, Pai. Senhor, nessa noite, para que o Senhor possa, Senhor, tirar essas pessoas dessas mesas, que eles possam estar de lugares que não é para estar, de conversas que não é para estar fazendo, que não é para estar tendo. Senhor, remove, Pai, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nessa hora eu quero te pedir, unja, Senhor, unja a boca, Senhor, unja a língua, Senhor, dos maledicentes, na autoridade do nome de Jesus. Faz como o Senhor um dia fez com Isaías. Coloca brasa de fogo, santificando, Senhor, a boca, santificando a língua, na autoridade do nome de Jesus. Porque nós queremos, Senhor, viver tudo aquilo que os céus reservou para nós. Nós queremos estar conectados, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria que o Ministério de Louvor ministrasse uma canção. Se conecte com Ele. Diga para Ele. Agradeça a Ele porque você é conectado com Ele. Porque você tem conexões benditas nessa terra. Em nome de Jesus. Deus que não